Boa noite, mulheres inteiras! Sejam muito bem-vindas. Hoje é dia de consultório sentimental da Lu. Então, se você tem uma pergunta, se você fez a sua pergunta lá no Instagram, né, na caixinha de perguntas, fica comigo na live que pode ser que eu responda a sua pergunta hoje. Seja muito bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Marques. Sou terapeuta, sou mentora de mulheres, sou palestrante e eu tenho ajudado mulheres que se separaram a se fortalecerem após a separação. Então, se esse é o seu caso, vem comigo que eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Gente, muita gente escreveu, colocou as perguntas lá, então eu selecionei algumas, tá? Para que a live fique mais assim agitada, que seja gostosa de assistir, tá bom? Deixa eu dar boa noite para quem está entrando. Claudete, Lima, Kelly Cristine, é isso? Cristiane. Ah, eu conversei com você, né, Kelly? Seja muito bem-vinda. Deixa eu tirar a música, senão eu não consigo falar direito. E vocês, como é que estão? Estão bem? Tá frio aí na cidade de vocês? Aqui em São Paulo tá bastante frio. Mas é julho, né? A gente tem que aceitar também, né? O frio que vem. Então sejam muito bem-vindas. Vou começar a live. Eu adoro estar aqui com vocês ao vivo para a gente trocar ideias, para a gente conversar, né? E para eu responder as perguntinhas de vocês. Então, eu separei aqui algumas perguntas. Fica comigo. Se você tiver alguma pergunta também, escreve aqui no chat que eu respondo para você, tá bom? Aliás, deixa eu colocar aqui que hoje é dia de consultório sentimental para quem estiver entrando, né? Aí fica sabendo. Aqui em Viamão, Rio Grande do Sul, está muito frio. Imagino, imagino. Eu tenho muitas colegas aí no sul, tá muito frio, né? Imagino que esteja mais frio que aqui. Não posso nem reclamar, viu, Claudete? Nem posso reclamar. Ó, então vou começar a live, né? Lembrando que eu ajudo você a se fortalecer emocionalmente após a separação. E o que que é isso, né? Se fortalecer? É melhorar a autoestima, é trabalhar as feridas emocionais, né, que impedem você de ser feliz novamente no amor. É você ser mais inteira a cada dia, né? É você olhar para você com, com capacidade, com valor. Então, tudo isso é o que eu trabalho, tá? Então, se você está passando por desafios, aí você se separou, mas você está triste, está passando por desafios, eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Então, a primeira pergunta é assim, ó, Lu, finge que estou bem, mas me sinto muito sozinho. O que eu faço? Vocês sabem que fingir que está bem é o que eu mais vejo que as mulheres fazerem. Então elas fingem que estão. Até hoje eu postei, fiz um post que é a mulher segurando uma máscara. A máscara ela tá sorrindo e ela tá super triste, né? Então, o fato de você fingir que está bem, isso é uma defesa, né? Ninguém quer se separar, a separação traz aí a sensação de um vazio muito grande, um espaço, né, se abre abaixo da gente, o chão se abre, e aí você não quer, né, sofrer. E você não quer que as pessoas percebam que você também está sofrendo. Então, a tendência qual é? É você fingir que você está bem. Então, é uma defesa. Boa noite para quem está entrando. Então, é uma defesa que você cria, né, para que você não sinta a dor, nem demonstre a dor que você está sentindo. Só que você viu que ela falou aqui, ó, eu finjo que eu estou bem, mas me sinto muito sozinha. Então, eu tenho certeza que à noite, quando ela põe a cabecinha no travesseiro, ou quando ela tá sozinha, os pensamentos vêm, né? A ideia de que não vai ser mais feliz, porque que isso aconteceu com ela, aparece. Então, o que que eu tenho para falar para essa querida aqui? Adorei sua pergunta, porque é a realidade de muitas mulheres, né? A gente fingir que tá bem e no fundo a gente não tá, né? E entender que quando você sente essa solidão, quando você tá com você mesma e você se sente sozinha,
Isso é sinal de que você está precisando de ajuda. Isso é um pedido de ajuda, né? Porque se tivesse tudo bem, você não estaria fingindo, você não estaria com essa sensação de que tem algo errado quando você está com você mesmo, né? Então, se você está fingindo, é porque tem algo de errado. E se você está sentindo solidão, é porque você precisa de ajuda. Então, o meu conselho para você aqui é procurar ajuda profissional. Então, se você não está fazendo terapia, vai procurar fazer uma terapia. Procura ajuda, alguém que vai te orientar, vai te guiar, vai trabalhar essas dores emocionais, para aí sim você se fortalecer e não precisar mais fingir que está bem. Eu não sei o que mulher tem, que mulher quer mostrar força, quer mostrar que está forte, quer mostrar que não liga, né? Mulher é ser humano, mulher sente, né? Então você vai sentir, você vai sofrer. Mas você tem que lidar com isso. Só sentir, só sofrer não ajuda nada, não adianta nada. Tem que fazer alguma coisa com isso, tá? Então, tem que olhar para essas dores para poder conseguir seguir em frente. Então, procura ajuda profissional. Eu faço terapia, se você quiser, me procura. Eu tenho a mentoria da mulher inteira, né? Que é para depois da separação. Também, se quem quiser, pode me procurar, que vai ser um prazer te ajudar, porque a mentoria ela é bem focada, né? Ela é bem direcionada para as dores da separação, tá? Então, eu te ajudo nesse sentido. Agora, não fica fingindo, porque isso vai te fazer muito mal, né? Pode ser que você pense assim: ah, não, vou ficar bem, tô fingindo, o tempo cura tudo. O tempo não cura tudo, né? O tempo é, faz você, o tempo passa e você continua com a mesma dor se você não curá-la, tá? Então é isso. Alguém aqui que tá na live comigo. É, também finge que tá bem, se separou, mas finge que tá bem. Escreve aqui pra mim que eu vou gostar de saber. Sabe? Que você tenta ser forte, tenta mostrar que você já superou. Escreve aqui na live que eu vou gostar de saber. Eu acho que, como eu trabalho com isso há muitos anos, gente, eu acho que a maioria das mulheres faz isso mesmo, é uma forma de proteção, né? Eu vou me proteger, eu vou me resguardar e eu vou fingir que eu tô bem. Só que tem uma hora que a gente não aguenta, né? Se você vive fingindo, a sua máscara um dia vai cair. Então, enquanto ela não cai, você precisa se cuidar, precisa se amar, tá bom? Agora outra pergunta que me fizeram, ó. Espero que vocês tenham gostado dessa, tá? A outra pergunta: como parar de me culpar pela separação? Gente, isso também eu escuto demais. Por quê? Porque são mulheres que pediram a separação. Só que assim, para uma mulher pedir a separação, gente, é porque ela não aguentava mais, concorda? Ninguém casa para se separar. E a mulher, o que eu mais vejo é que a mulher tenta de tudo. A mulher vira do avesso. A mulher aceita coisas que ela jamais imaginaria. Ela se submete a coisas muito ruins, a situações muito frustrantes que vão rebaixar a autoestima dela, mas ela aguenta ali até o momento que ela vê que não dá mais mesmo e ela se separa, né? E aí vem a culpa, porque quem pediu a separação parece que é quem carrega a culpa. Mas isso, gente, não quer dizer nada, porque o relacionamento é a dois. Os dois são responsáveis pelo relacionamento, pelo casamento, né? Então, se a mulher pediu a separação, é porque ela não aguentava mais. E também a separação, gente, não acontece do dia para a noite. Eu não viro e falo assim, ah, vamos separar hoje. Não, é um processo. Assim como é um processo você se reerguer depois da separação, a separação também é um processo. Por quê? Porque a mulher, ela fica cozinhando, ela fica se iludindo, ela fica tentando, ela fica achando que tem solução, ela reza, ela vai para a igreja, ela conversa, ela tenta, ela chora, ela faz de tudo, né? E aí o que acontece? Quando ela vê que não tem mais jeito mesmo, que não depende só dela, né? Ela pede a separação. Então, minha querida, se você está se culpando, comece a parar de se culpar, porque a culpa é uma armadilha. É uma armadilha, inclusive, para você ficar presa nesse relacionamento, tá? Então, enquanto você se culpar, enquanto você achar que tinha solução ainda, né? É uma forma de você ficar preso ao passado. É uma forma da sua vida não seguir em frente. Então, é uma forma também de se sabotar, tá?
Então não adianta nada sentir culpa. Adianta fazer alguma coisa com ela, né? Então é isso que eu sugiro para você. Você não queria se separar, mas você teve que se separar, né? Não deu mais para continuar com a pessoa que você se casou. Às vezes tem filhos, isso pesa mais ainda, né? E aí você vai, pede a separação e se separa. Aí vem a culpa. A culpa é uma forma de você só ficar olhando para trás, né? A culpa é uma forma de você ficar presa nesse relacionamento e não dar vazão aí, não seguir adiante, tá? Então, a minha sugestão é que você procure ajuda psicológica também, para você se libertar dessa culpa e conseguir, né, dar continuidade aí na sua vida, tá bom? Quem tá aqui na live comigo também quiser escrever, se sente muito culpada, escreve aqui para mim. Vocês sabem que eu atendo, gente, eu atendo muitas mulheres mandam mensagem para mim. Eu escuto muitos relatos, muitas histórias, né? E aí, tem uma que me chamou muita atenção. A mulher, ela sabia que ela tinha que se separar, ela não aguentava mais, foram mais de 20 anos de sofrimento, de humilhação. Ela sofria até violência, mas ela se segurou pelos filhos. Aí, quando o filho dela, mais novo, entrou na faculdade, ela falou: agora chega, agora eu vou me libertar. E aí, as coisas, né, da vida da gente acontecem assim, sem a gente esperar, né? E quando ela se separou, o ex-marido ficou doente, né? Ele desenvolveu um câncer de próstata, ele ficou muito doente e ela se culpou um pouco, sabe? Ela ajudou ele, tudo, né? Mas ela se culpou. Ah, eu acho que é porque eu me separei dele, ele ficou até com câncer, ele estava mal, ele não aceitou a separação. Então, eu trabalhei muito com ela essa questão. Você fez o que você conseguiu, inclusive ela ajudou, né? Ela ajudou muito ele nesse processo aí do câncer. Então, a gente tem um limite, né? Porque senão era ela que ia ficar com câncer, sabe? Então, gente, as doenças que aparecem na gente também dizem muito de como a gente está lidando com as nossas emoções. A gente não pode deixar isso passar batido, tá? Tem que olhar para isso com mais atenção, com mais seriedade, tá bom? Ó, outra pergunta que fizeram aqui para mim. Tenho medo de nunca mais encontrar alguém. Como lidar com esse medo? Esse medo, né, diz muito que sua autoestima tá rebaixada, tá lá embaixo, né? Que você acha que não vai ser nunca mais feliz, que você acha que só foi feliz com esse relacionamento, não vai ser mais feliz com o outro, e tem um pouquinho aí de dependência emocional por baixo, sabe? Então, enquanto você não reconstruir o seu amor próprio, não olhar para você com mais carinho e atenção, não cuidar das suas feridas emocionais, não entender que você sim pode ser mais inteira a cada dia, que você não precisa ficar em pedaços, você não precisa parar no tempo porque você se separou, você vai ficar com essa sensação de que, nunca mais eu vou ser feliz, nunca mais eu vou ter ninguém. Então, o processo, gente, ele começa sempre dentro da gente, não é fora. Não é você se expor para procurar alguém. Antes de você conhecer alguém, tem um passinho anterior aí, que é esse que eu estou dizendo, que é você olhar para você, cuidar de você, cuidar das suas dores, ressignificar tudo que você passou, para aí sim conseguir se relacionar amorosamente com alguém, tá? O que eu vejo é que as mulheres ficam desesperadas, eu nunca mais vou ter ninguém, aí se bloqueiam, se fecham e não cuida daquilo que precisa, que é a saúde mental, a saúde emocional delas, as feridas, aquilo que causou, né? Tudo que vem com a separação, tá? Então, antes de você ter alguém, tem um passinho anterior. É desse passinho que eu cuido. É desse passinho que eu ajudo as mulheres, né? Eu fortaleço a autoestima, elas se reconectam com a força delas, elas trabalham as feridas emocionais. O que são as feridas? São as dores que ficaram depois dessa separação, tá? Então é isso que você tem que fazer. Você tem medo de nunca mais encontrar ninguém? Esse medo é muito comum. Muitas mulheres sentem isso também. Não pensa que é só você. Mas como é que você vai lidar com esse medo? A gente lida com o medo enfrentando. Não adianta só sentir medo e não fazer nada a respeito. A gente precisa enfrentar o medo, né? E como é que você enfrenta? Quando você começa a olhar para dentro de você e entender também por que que você se relacionou com essa pessoa que você se separou,
O que que você precisa fazer diferente? O que que você precisa mudar em você para que você consiga se relacionar de novo? Qual é o seu desejo de um relacionamento novo, né? Senão você vai cair no mesmo tipo de relação, ou até mesmo vai voltar para o relacionamento ruim que você tinha, tá? Ontem também uma seguidora escreveu assim para mim, Lu, fui muito maltratada, ele me humilha, nossa, me coloca para baixo, mas eu não consigo me separar dele, né? Por que que isso acontece comigo? Até eu falei para ela, olha, desculpa, eu não conheço sua história, né? Não quero ser antiética, eu não posso dar um palpite assim errado, mas pense que isso tem a ver com a sua infância. Se você tem medo de se sentir abandonada, rejeitada, traída, tudo isso tem a ver lá com a nossa infância. Então não adianta a gente querer resolver aqui, agora. A gente tem que olhar para dentro. Quando eu falo olhar para dentro, é isso, olhar para nossa história, olhar para nossos pais, olhar para nossa família, né? Observar de onde a gente veio, como é que as pessoas, como é que eram as mulheres da nossa família. Elas foram felizes, elas não foram. O amor era permitido na nossa família, não era? Então, é esse caminho que você tem que fazer. Para daí sim você sentir que você está fortalecida para dar um passo para você se relacionar de novo. Então não adianta você já querer se relacionar, você tem medo de que nunca mais vai amar ninguém, que ninguém nunca mais vai querer você. Enquanto você não der esse passinho antes, que é isso que eu trato, para você conseguir, né, se fortalecer, se reerguer e se relacionar novamente. Tá bom? Deixa eu ver aqui a pergunta da Rita. Rita, um beijo para você. Eu estou com 10 dias de separada, casamento de 25 anos, às vezes eu entro em desespero e choro muito. Rita, olha, eu sinto muito por você, já passei por essa situação, eu sei o que você está sentindo, eu sei na pele como mulher e também como profissional, tá? Então, assim, receba aí meu carinho, tá? Meu abraço, porque ainda é muito recente, Rita. E essa fase agora você está vivendo é a primeira fase do luto. Existe um processo de luto da separação. Esse é o primeiro processo, que é um choque. Então você vai chorar, você vai ficar pensando por que que isso aconteceu com você, por que que foi assim, que, sei lá, vai falar que Deus não olhou para você, que todo mundo é feliz menos você. Então, é uma fase em que a gente faz muitas perguntas e que a gente não tem resposta. Então, o que que eu sugiro para você? Na medida do possível, Rita, como você conseguir, tenta cuidar de você um pouquinho por dia, né? Você está desesperada, chora muito, isso vai durar ainda alguns dias, mas assim, tenta se preservar. Então, assim, não se expõe, não fala da sua história para qualquer pessoa, esteja com quem realmente quer o seu bem, né? E comece a pensar. O que que me fez ficar desse casamento tanto tempo? Como é que era esse casamento? Porque também quando a gente se separa, a tendência é achar que ai, foi tão bom, só teve coisa boa. Não teve. Então começa a pensar. Como é que foi essa relação de 25 anos? Por que que ela terminou? Se você teve alguma parcela de responsabilidade, mas isso com calma e com carinho com você, tá? Senão vai voltar naquela questão lá que uma querida mandou aqui que ela não para de se culpar da separação, tá? E não adianta. Então, assim, momento agora é de você se preservar, de você se cuidar. Então, tenta fazer alguma coisa boa por você durante o dia, né? Nem que seja 5 minutinhos, mas assim, eu vou ler alguma coisa que me faz bem, eu vou falar com quem me faz bem, eu vou tomar um banho gostoso, eu vou evitar de olhar as redes sociais e olhar o que a pessoa está fazendo ou não, né? Se preserva. Porque esse primeiro momento, essa primeira fase é o do choque, tá? Então você precisa, vai passar por isso, não tem jeito, né? E se você precisar de ajuda, eu tô aqui, tá bom? É muito importante procurar ajuda nesse momento, porque ajuda profissional, gente, né, da terapia, dá um suporte que você nem imagina, né? Geralmente, quando as mulheres ficam meio receosas de procurar terapia, quando procuram e começam a fazer, falam, nossa, era tudo que eu estava precisando. Então, esse momento é difícil, né? Com apoio, fica mais fácil, fica mais leve para você passar, tá bom? Então, cuida um pouquinho de você por dia. Ainda é muito recente, a gente nem sabe o que vai acontecer, se vai ter volta, se não vai, né? Mas tenta se preservar. Esse é meu conselho para você, tá bom? E conte comigo, tá bom, Rita? Um beijo para você.
Gente, outra pergunta aqui. Eu tenho mais duas perguntas, tá? Fiquem comigo aqui na live, porque muita gente mandou pergunta hoje. Eu tô tentando falar o mais rápido que eu consigo, mas eu acho que é importante falar essas perguntas. Ó, a outra pergunta aqui é: como superar a raiva do meu ex, mesmo depois de tanto tempo? Eu dou risada porque essa é a realidade, gente. A mulher se separa. Às vezes ela faz um esforço tremendo para se separar. Ela consegue, refazer a vida dela profissional, ela consegue fazer um monte de coisa, mas ainda está lá com raiva do ex. A raiva do ex vai gerar o quê? Vai deixar a mulher presa lá nele. Então o ex às vezes já está com outra mulher, o ex já fez outras coisas e a mulher fica presa. Deixa eu ver o que ele está fazendo. Deixa eu ver com quem ele está. Ah, ele não usava, ele não fazia isso comigo. Ah, adianta. Não adianta. Então você tem que se desligar do ex. É ex, ex é ex. E se você sentir raiva dele, é porque ainda tem coisas mal resolvidas dentro de você, né? O que que é que te faz sentir raiva? Às vezes, gente, não é nem raiva dele, é raiva de você. Por você ter sido boba, por você ter sido traída, por você ter acreditado no amor, não sei. Cada uma tem uma história. Mas muitas vezes é raiva de você, não é raiva do outro. É que a gente transfere a raiva para o outro porque é mais fácil. Vocês entendem, gente, quando eu falo isso, a importância de procurar a ajuda da terapia? Vocês entendem como é importante trabalhar esses sentimentos, as emoções que ficam depois da separação? Porque senão, gente, a pessoa fica presa no ex para sempre. Eu conheço, até já falei numa live aqui, eu conheço uma pessoa, ela se separou faz uns 20 anos e ela só fala dele. O filho dela tá adulto, já é casado, já tem filho, ela já é avó e ela só fala no ex-marido. Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que ela seguiu a vida? Claro que não, ela tá presa. Ele continuou seguindo. E ela fala dele com raiva. Já passaram 20 anos. São 20 anos que ela não está vivendo, né? Então vocês percebem como é importante lidar com isso? E muitas vezes, gente, quando eu falo lidar com essas emoções, inclusive a raiva do ex, vem a questão do perdão, né? Não é perdoar o outro, é se perdoar, você se perdoar, sabe? Porque isso vai fazer você também ficar mais leve, você se soltar dessa relação. Enquanto você tem raiva, enquanto você deseja o mal para a pessoa, enquanto você quer vingança, você fica presa. E aí, sua vida não vai para frente, tá? Então, o que que eu falo para você? Como superar a raiva do ex? Procurando ajuda profissional para você cuidar de você e para você entender por que que depois de tanto tempo você ainda tem raiva dele. É assim que você vai começar a se curar e a se libertar, tá? Então não adianta falar, ah, mas eu queria já estar no outro relacionamento porque ele já está com outra, que não sei o quê. Se você ainda está nesse tipo de situação com raiva, você vai ficar presa. E outra coisa, se você tem filhos com ele e você passa essa raiva que você tem dele para os filhos também ficam doentes, tá? Então é muito importante cuidar de tudo isso, gente. Por isso que quando a gente tem ajuda profissional, tudo fica mais leve e tudo faz sentido, porque a gente mostra para a pessoa, né, quais são os passos que ela tem que fazer, tá bom? E aqui a última pergunta. Por que não consigo tirar da minha mente quem me maltratou? É mais ou menos essa situação aqui da pessoa que tem raiva, né? Por quê? Geralmente porque a pessoa quer entender por que que o outro maltratou. E aí, gente, às vezes você não vai ter essa resposta. A pergunta que você tem que fazer é por que que eu continuo com uma pessoa, querendo uma pessoa que me maltratou? Por que que eu não consigo me desligar dessa pessoa, né? Quando a gente é machucada, o nosso cérebro entra em processo de repetição, num ciclo, né, de repetição, tentando encontrar as respostas. E isso faz a mulher ficar presa. Então, por que será que ele me maltratou? Por que será que ele me tratou assim? Por que será que isso aconteceu comigo? E aí você fica nisso. E vai ficar nisso, que nem eu falei para outra querida lá, ficou 20 anos. Então, a hora agora é de você ressignificar o que aconteceu com você. Enquanto você ficar pensando por que que ele te maltratou, sua vida não vai seguir adiante.
E quando eu falo seguir adiante, não é nem você ter outro relacionamento, mas é você ficar em paz e bem com você. Não vai acontecer, tá? Então, gente, é muito importante ressignificar as dores, olhar para essas feridas, né? Ah, eu fui traída, eu fui rejeitada, eu fui abandonada, eu fui trocada. Olha como isso dói. Olha como a gente precisa olhar para essas questões, né? Eu fui enganada, né? Eu fui humilhada, ó, eu fui maltratada. Como isso? Como que você passa por tudo isso e você não sai ilesa de uma situação dessa? Não sai, tá? Então é muito importante você ter isso em mente. Aconteceu tudo isso, eu consegui sair desse relacionamento, eu não quero mais ficar presa. Eu quero dar passos adiante na minha vida, eu quero ressignificar essas dores, eu quero ficar em paz. Então, procura ajuda da terapia. Procura alguém que verdadeiramente vai poder te ajudar, vai poder te guiar e vai poder te mostrar como é que você pode sair dessa situação, parar de pensar, ah, eu não, pô, não consigo tirar ele da minha cabeça, e ele me maltratou tanto, né? Por que será? Cada uma tem uma resposta aqui. Então, é importante olhar para isso, é importante entender que tem algo anterior a isso, tá? Que não vem desse relacionamento, gente, vem antes desse relacionamento. Como a gente lida com a vida, como a gente lida com o mundo, como a gente lida com as pessoas, inclusive com o relacionamento amoroso, isso é construído lá na infância. E a gente vai crescendo acreditando, né? Se a gente pode ser feliz por amor ou não, se a gente vai ter dinheiro ou não, se a gente vai ser uma boa profissional ou não, né? A gente tem as nossas crenças. Então, enquanto você não olhar para as suas crenças, para aquilo que faz sentido para você, você não consegue transformar essa dor, tá? Então, gente, muitas mulheres me procuram, muitas mulheres me pedem um acompanhamento mais estruturado. Olha lá, é o que eu mais quero, que eu fui me maltratando. Então, além do outro te maltratar, você também acaba se maltratando, permanecendo nessa situação, né? Então, muitas mulheres que chegam até mim pedindo ajuda, querem um acompanhamento mais próximo, né? Tem gente que já faz terapia, mas isso não tem problema, né? Você pode participar da mentoria. Então, eu quero falar para vocês, eu tenho a mentoria da mulher inteira, para a mulher se reconstruir depois da separação, tá? Então, a gente vai trabalhar autoestima, vai trabalhar essas feridas emocionais que eu falei, abandono, rejeição, traição, injustiça, humilhação. A gente vai trabalhar essas questões. Vai, fortalecer sua autoestima para você entender o que você precisa fazer para dar os próximos passos e ser verdadeiramente feliz. E ser feliz, gente, não é que precisa estar com alguém, com outra pessoa. É lógico que todo mundo quer amar e ser amada, né? Mas estar feliz com você, estar se sentindo mais inteira, não em pedaços, não tendo que fingir que está bem quando você está mal, tá? Então, quem quiser, eu estou disponibilizando umas sessões de chama raio-x emocional, né? Em que eu conheço você, em que eu converso, em que eu te mostro, através de perguntas, que ponto você está desse processo aí de separação, né? Desse luto, dessa fase de luto aí da separação. Eu te dou, né? Te mostro em que fase você está e como que você pode sair disso, o que que você precisa fazer, tá? Então, quem tiver interesse, manda para mim a mensagem, Lu, eu quero participar, que a gente marca um horário, tá bom? Então, eu já faço terapia. Tudo bem, só vai ajudar a sua terapia. Porque às vezes na terapia a gente fica viajando, a gente fala de outros assuntos. A mentoria, ela é bem focada, tá? A mentoria, ela é própria para ajudar a mulher que está passando pelo processo de separação e que está sofrendo as consequências aí. Então, você ainda sente raiva do ex, você ainda fica vivendo a vida do ex, olhando o ex toda hora. Para a mulher que quer vingança, para a mulher que ainda não se perdoou, para a mulher que não se conformou, para a mulher que está sofrendo, para a mulher que está doendo demais ainda aqui dentro, para a mulher que não acredita. Ou para a mulher que conseguiu se separar depois de muitos anos, mas está se sentindo perdida porque vivia mais tempo casada que solteira. Então é para todo mundo que se separou e que está querendo achar um norte, está querendo ficar bem, está querendo ficar feliz, tá? Deixa eu ver aqui. Estou em processo de libertação, 26 anos de casamento abusivo, com 2 filhos na bagagem e Deus como guia. Parabéns, Gilmara. Eu sei como não é fácil, né? Conseguir se libertar. Que bom, conte comigo se precisar de ajuda,
tá? Os dois filhos sempre vão ser a alegria, né? E a coisa boa dessa relação, né? E assim, às vezes a mulher sofre tanto abuso, né? Tá dentro de uma relação abusiva, que ela nem percebe, a gente se acostuma, né? E aí, que bom que você está conseguindo se libertar, que bom que você está conseguindo abrir seus olhos. E desejo força para você, que você realmente continue aí esse processo de libertação, tá? Fácil? Não é. É, feliz? Não é. Dá uma sensação de potência, dá uma sensação de tristeza, dá uma sensação de fracasso, mas é possível, tá? E você depois vai sentir um alívio muito grande e vai ficar feliz, tá? Falo isso até por experiência própria, tá bom? Então, gente, a live é essa, né? Eu respondi 5 perguntas, 6 perguntas, porque teve uma pergunta aqui durante a live. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem a live com mulheres que precisam, como tem mulheres que precisam das informações que foram ditas aqui. Hoje em dia, gente, a gente tem acesso a muita coisa. Ó, tem acesso a uma live como essa, a gente tem acesso à mentoria, à terapia, a cursos, a livros, a uma gama aí de coisas que podem ajudar a gente. Então, não sofram sozinhas, né? E também, assim, tá infeliz, tá percebendo já tá querendo se separar faz tempo, não consegue, procura ajuda, né? Porque quando a gente entende o que faz a gente permanecer num relacionamento, por exemplo, abusivo, a gente começa a se libertar, né? E a raiz desse problema não é o relacionamento, é antes, tá? É o que eu tô falando aqui. Então, cada uma tem uma história, cada uma tem uma família, cada um veio de um sistema de crenças, né? Cada uma passou por uma infância, tem um pai, uma mãe, teve relacionamento de um jeito, então cada uma sabe o que prende, né? Às vezes não tem consciência. E quando a gente começa a fazer terapia, a gente entende o que está prendendo a gente. Então você precisa entender o que te faz permanecer. Às vezes é dependência emocional, às vezes é só medo, medo. Tenho medo de ficar sozinha, tenho medo de reconstruir minha vida, tenho medo de ser feliz até. Tô acostumada a sofrer, sei lá. Tem um monte de coisa, tá? Deixa eu ver aqui o que ela escreveu. Não está sendo fácil, mas Deus já abriu meus olhos e acordei para a vida. Obrigada pelo carinho, viu? Eu que agradeço você estar aqui, tá? Você sabe que um dos pilares importantes para a gente se reestruturar é Deus, né? É espiritualidade, é a religião, seja lá qual for, é a crença, né, de que tem um ser superior aí que ajuda a gente, né? Outro, gente, é a terapia, né? É a gente olhar para as nossas coisas, ó, ela está falando terapia é vida. Você está fazendo terapia, Gilmara? Tá? Então, é outra terapia e outra é a família, né? Também dá uma base para a gente, dá um suporte aí importante para a gente seguir adiante, né? Então, ó, mesmo você, Gilmara, que já tá, não sei, acho que você está fazendo terapia, que você está falando terapia é vida, pode participar da minha mentoria, tá? Porque é bem direcionada. São 8 sessões durante 2 meses, uma vez por semana. Eu vou te atender e vou te orientar, e a gente vai, eu vou propor exercícios para você, tá? E a gente vai falar desse assunto para você se libertar e se fortalecer e parar de sofrer, tá bom? Então é isso, gente. Adorei estar aqui com vocês. Eu adoro fazer live, adoro esse contato aqui, né? É, mais de pertinho. E querendo participar, fazer terapia comigo, participar da mentoria, fazer algum curso, manda mensagem que eu te ajudo, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite para vocês e até a próxima live. Ah, e se quiser também manda essa live para as amigas que precisam, para alguma mulher que você conheça, e manda sugestão também de tema de live que eu faço, tá? Para tirar sua dúvida aqui. Um beijo, gente. Boa noite. Até a próxima.